Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live no nosso canal. Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos e falar que essa semana foi uma semana especial para a gente. A gente conseguiu realizar duas lives na semana. Na segunda-feira apresentamos a live com o professor Leonardo, falando sobre saúde mental. E hoje iremos abordar o tema automedicação. E para bater o papo hoje com a gente, vamos trazer a Vanessa Araújo Varela. Ela trabalha no Albert Einstein, em São Paulo, e ela vai trazer grande conhecimento na área para a gente sobre automedicação, sobre o conteúdo farmacêutico. Então, eu vou fazer a leitura do currículo dela e depois a gente dá seguimento à live. Então, a Vanessa, ela é farmacêutica generalista pelo Centro Universitário de Faculdades Metropolitanas Unidas, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unesp, em 2017. Atualmente é aluna de doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Então, é uma pessoa altamente capacitada para bater esse papo com a gente hoje. Então, eu irei convidar ela para entrar aqui no nosso bate-papo da Vanessa e aguardando ela entrar para ela entrar nessa nossa conversa. Olá, Vanessa, consegue me ouvir? Oi, boa noite. Consigo sim, tá me ouvindo também? Então, assim, primeiramente, boa noite e eu quero te Boa noite. agradecer por aceitar o convite. Eu sei que você está numa grande correria com seus estudos, suas pesquisas, mas eu fico muito feliz por você ter aceitado e bater esse papo com a gente hoje. Eu fiz aqui uma apresentação formal do seu currículo. Assim, eu não li todo porque eu acho interessante você se apresentar para o nosso público. Nós estamos aqui em Arapiraca, em Alagoas, e conseguimos quebrar essa barreira, sair do Nordeste e chegar até São Paulo, chegar até você. E isso, para a gente, é uma conquista muito grande. Então, o espaço é seu, fique à vontade e pode se apresentar para o nosso público. Muito obrigada, boa noite a todos. É realmente um prazer estar com vocês. Eu agradeço pelo convite, agradeço a Yara, que está aí falando que está orgulhosa de mim, mas eu só tenho a agradecer a ela por tudo. Ela fez parte da minha formação e é um prazer mesmo estar com todos vocês. Agradeço a todos que estão assistindo. Bom, eu sou farmacêutica, como você mencionou, eu me formei no final de 2015 e em seguida eu fiz o mestrado na Unifesp, aqui em São Paulo, na área de nefrologia, trabalhando com célula-tronco, hipertensão, complicações aí renais da hipertensão arterial. E aí depois no doutorado, eu quis mudar um pouco de área, e aí agora eu estou trabalhando com imuno-oncologia no Hospital Albert Einstein, eu trabalho com leucemia mieloide aguda, então eu tenho dedicado toda a minha carreira nessa área de pesquisa realmente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa sua rotina no trabalho e conciliando com os estudos, né? Como é que você consegue? É, acaba sendo um pouco mais fácil, porque eu consegui ficar com dedicação exclusiva ao doutorado, então a grande parte do meu dia eu dedico realmente ao doutorado, onde eu faço minha pesquisa, meus estudos, e aí eu consigo conciliar bem o meu tempo com algumas aulas que eu dou, algumas atividades, como também eu sou voluntária num projeto maravilhoso chamado Vida Mais Que Leve, onde a gente dá apoio para a população, então eu consigo conciliar bem essa rotina. Nem em tempos de Covid, de pandemia, tem sido um pouco mais difícil. Lá no hospital, o cenário ficou bem complicado, principalmente no começo, mas agora deu uma melhorada, todo mundo está se adaptando, né, à nova forma de vida, de estar sempre com máscara, usando álcool em gel sempre, lavando mais as mãos, tomando mais cuidado, e aí a ciência não pode parar, né? Então a gente continua trabalhando, tem muitos colegas trabalhando com o próprio coronavírus, mas eu continuo trabalhando com os pacientes com leucemia e buscando aí novos desfechos para e tratamento para essa doença. Ah, legal. Assim, porque o nosso projeto não só tem o intuito de trazer professores, né? A gente sabe a importância de trazer os professores
os pesquisadores para conversar com a gente, mas eu acho que trazer alunos que ainda estão em mestrado, em doutorado, para conversar com a gente, trazer essa linguagem científica de uma forma que vai motivar muitos dos meus companheiros aqui da cidade, principalmente, e da Universidade Federal de Alagoas, a escolher o seu caminho e saber que não é Uhum. fácil, né? O nosso caminho como estudante, a gente sai da universidade, de uma graduação, passa pelo mestrado e doutorado, e o trabalho só vai aumentando. Por isso que eu falei com a Yara, e a Yara disse, eu tenho uma ótima aluna e uma ótima profissional que dá para conversar com você, e eu acho que o papo vai render muito. Fico feliz realmente pela indicação da Yara e pelo convite. Tá? É um privilégio e um prazer estar com você. Então, vamos entrar um pouco no nosso tema da nossa live, que é a automedicação. Eu acho assim, até em tempos de pandemia, que todo mundo procura um medicamento milagroso que vai amenizar ou até mesmo vai curar o Covid-19. Eu acho que esse nosso tema é muito propício para esse momento. E como você tem uma longa experiência na área, então vamos bater um papo aqui e tirar um pouco desses, alertar um pouco desses perigos e principalmente tirar as crenças, que a gente sabe que existe muito senso comum envolvido nessa questão de automedicação, que usa isso que funcionou em fulano, usa isso que minha vizinha usou e deu certo. Então vamos entrar um pouquinho nesse ensejo e eu queria que você falasse assim dos riscos da automedicação. Vamos lá, então. Antes de entrar propriamente nos riscos da automedicação, como você falou, esse ato de tomar o remédio por conta própria é algo cultural no nosso, principalmente no nosso país, né? Um país onde as plantas medicinais são extremamente abrangentes, né? É muito diversificado e a população em geral tem acesso fácil a essas plantas. Tem também a facilidade de adquirir os medicamentos manipulados em farmácias, em drogarias. Então, isso tudo favorece que a automedicação ocorra. E aí, entrando na questão dos próprios riscos disso, existem inúmeros. E eu vou destacar aqui alguns. O primeiro risco da automedicação seria agravar ou gerar doenças. Por quê? Usar uma medicação sem uma prescrição médica pode mascarar um sintoma e até mesmo mascarar a própria doença, e isso impossibilita o diagnóstico ou retarda. E a gente sabe que muitas doenças, quanto antes é descoberto e quanto antes a gente começa a tratar, melhor é. Então pensa assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça hoje, aí eu tomei um analgésico, passou. Aí daqui a um tempo eu tive de novo e isso se tornou cada vez mais frequente a minha dor de cabeça e eu sempre me automedico. E aí eu tenho a sensação que está resolvendo, eu não consigo correlacionar que isso está acontecendo muitas vezes. Ao tomar a medicação sozinha, sem indicação, eu também não consigo saber a intensidade dessa dor, e aí isso pode ser um problema mais grave que eu vou demorar muito tempo para descobrir, ou posso nem descobrir. Pode ser um aneurisma, pode ser tantas outras coisas. Então, esse é um dos principais riscos. Então, é agravar ou gerar alguma doença. Como assim gerar alguma doença? Às vezes a gente está achando que está com um problema de saúde, então eu tomo essa medicação para isso, só que na verdade a causa ou a doença é uma outra. E aí, ao tomar esse remédio errado, que não é o remédio que eu preciso, eu posso estar piorando, eu posso reagir mal a essa medicação e aí ter outras complicações, ter outras doenças. A automedicação também pode levar a intoxicação e alergias, porque é muito difícil a gente saber qual que é a dose que eu tenho que usar, qual é a frequência de tempo que eu preciso me medicar. É praticamente impossível a gente saber isso sem conhecimento. E a maioria de nós não lê a bula da medicação que está tomando. Isso quando tem, que a gente está falando isso de bulas de medicamentos que são industrializados, né? Agora, um chá de camomila vem com bula? Não vem. Então, isso pode favorecer com que a gente tenha intoxicação, possa desenvolver uma alergia, e às vezes a gente nem percebe que essa alergia, que pode ser algo de pele, pode ser um espirro, pode ser algo assim com mais cara de rinite, e a gente não está relacionando isso à medicação, porque aquilo é tão natural, é tão assim, não faz mal, que aí quando você vai tomar conta disso, pode ser um pouco tarde. Então, além de agravar ou gerar doenças, intoxicação ou alergias,
também tem variação do efeito ou efeitos colaterais. Então, se eu estou tomando uma medicação e meu organismo reage a essa medicação, eu posso ter, além da alergia, intoxicação, eu posso ter outros efeitos. Se eu já tomo uma medicação, vamos pegar um exemplo comum na nossa população, um hipertenso. Ele trata ali com, por exemplo, uma losartana, que é para controlar a pressão arterial. Ele toma isso com frequência, o médico que indicou, ok. E aí, de repente, ele ficou com queimação no estômago e tomou um antiácido. Essas medicações podem interagir entre si e causar variação do efeito. Uma pode ser anulada, eu estou dando aqui um exemplo, não estou dizendo que é um caso tão específico, mas uma pode anular o efeito da outra, as duas medicações podem potencializar o efeito, e pode ter assim, uma com efeito muito forte, outra com efeito meio reduzido, as duas com efeito muito forte ou as duas tendo o efeito anulado. Então, isso é o que a gente chama de interação medicamentosa. E a gente tem esse costume de, quando vai ao médico, a gente não conta para ele que, por exemplo, toda noite eu tomo um chá, por exemplo, de camomila para dormir. E, às vezes, isso pode estar ocasionando alguma outra coisa no nosso quadro clínico que a gente não percebeu. Ou que durante, por exemplo, na mulher, durante o período menstrual, ela teve que usar muita medicação para cólica, e aí isso pode ter interferido no tratamento para hipertensão, no tratamento para diabetes, e a gente às vezes esquece desses detalhes. E os efeitos colaterais é que um medicamento pode interagir com o outro, além de ter essa questão de alteração do efeito, eles podem gerar metabólitos tóxicos, e aí leva o item anterior, isso pode levar a uma intoxicação. Uma outra coisa também que a gente acaba esquecendo é que pessoas que têm o hábito de ingerir bebida alcoólica, por exemplo, quando se automedicam junto com a bebida alcoólica, isso pode também gerar graves efeitos. Eu vou falar disso mais para frente, quando eu for dar um exemplo mais específico. E uma outra coisa, assim, essas variações de efeito também ocorrem por variação da dose. Então, a gente não olha na bula quando está tomando, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, e eu estou tomando mais remédio do que eu deveria, e aí isso vai interagindo no meu organismo e gerando metabólitos tóxicos. Um outro risco de automedicação seria também a questão dos antibióticos. Eu não sei quantos se recordam que há um tempo atrás a gente comprava um antibiótico na farmácia sem precisar de uma prescrição médica, né? A gente não precisava da receita. Em alguns lugares isso você ainda consegue fazer. Mas por que o nosso governo teve que instituir uma lei para proibir a venda de antibióticos sem a receita, sem a prescrição? Porque o uso indiscriminado de antibióticos, essa automedicação nossa, que é característica da nossa população, de tomar antibiótico para qualquer coisa, começou a gerar um problema mais grave, que é a seleção de bactérias, de micro-organismos que são resistentes, que se tornam resistentes aos antibióticos. E aí, quando a gente fica usando sem necessariamente ser preciso, então, às vezes, por exemplo, uma sinusite, que se você vai a um posto, isso até acontece, os médicos, às vezes, por erro deles, inclusive, prescrevem antibiótico sem nem perguntar quantas vezes você já tomou antibiótico no último ano, por exemplo. E aí, na verdade, a sinusite ela vai passar ali em torno de 7 a 10 dias, você tomando o antibiótico ou não. A gente precisa lembrar de usar o antibiótico quando os casos são mais sérios. E aí o que acontece? É uma cultura, inclusive entre os médicos, de dar antibiótico para qualquer coisinha. E aí o que a gente foi vendo ao longo dos anos? Que ao fazer esse uso indiscriminado de antibiótico, a gente foi selecionando esses micro-organismos resistentes. O que seriam esses micro-organismos resistentes? Cada vez que você toma um antibiótico, ele mata uma parte das bactérias, mas sempre sobra uma ou outra. E essa que sobrou, ela gera uma mutação que ela se torna resistente a essa medicação. Então, quando você tem um desequilíbrio do seu sistema imune e essa infecção ressurge,
Então, você vai ter ali uma população de bactérias, de micro-organismos, que já são resistentes a essa medicação. Então, quando você toma o mesmo antibiótico novamente, a chance dele fazer efeito é muito pequena, porque a sua bactéria, né, a bactéria que está causando essa doença, se tornou resistente a essa medicação. E o que acontece? Você continua matando as bactérias que não eram para ser mortas, como, por exemplo, as bactérias que fazem parte da nossa digestão, no nosso trato gastrointestinal, e aí você mata as bactérias que a gente considera boas e deixa as ruins lá. E aí você vai começar a ter cada vez mais casos de infecção recorrente. E aí como que você vai tratar isso? Você vai ter que usar cada vez antibióticos mais fortes. E aí pode acontecer de um dia você ter uma infecção tão forte que pode levar a sepse, que seria uma infecção generalizada. E aí é um caso muito sério que pode levar até a morte. E por que chegou nisso? Porque a gente ficou usando antibióticos sem necessidade, foi selecionando bactérias resistentes, e aí cada vez existem menos medicações. Assim, à medida que a ciência vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo novas medicações, novos antibióticos. Mas o tempo de desenvolvimento de novas drogas não dá tempo de alcançar o quanto os micro-organismos mutam. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter cada vez mais superbactérias, que são assim conhecidas, e a gente não vai conseguir tratar. Então, a automedicação é um risco para todo mundo, seja com um antibiótico ou seja com um simples remedinho para dor de cabeça. Mas, principalmente em casos de antibióticos, eu recomendo que você use apenas se for necessário, sempre converse com o médico, não fique comprando antibióticos sem receita, porque isso pode gerar problemas muito mais sérios. Ô, Vanessa, tem nos seus estudos, tem uma proporção que seja razoavelmente aceitável para você tomar de antibiótico ao ano? Você já conseguiu quantificar Olha, essa informação? eu não vou saber te dizer em valores, assim, eu realmente não fui atrás disso, mas eu acredito assim que tomar antibiótico mais que 2 vezes ao ano é muito. E assim, o ideal é que você nem precisasse tomar antibiótico ao longo do ano. Mas 1 ou 2 vezes, pelo que eu imagino, pelo que eu já estudei, ainda é mais aceitável. Ainda mais tomando antibiótico pelo tempo correto, que não precisa tomar 20 dias, a maioria deles, mas também não é para tomar um só, respeitando a posologia. Se é para tomar de 8 em 8 horas, tomar de 8 em 8 horas. Se é para tomar 500 miligramas, é para tomar 500 miligramas. Respeitar realmente a prescrição e evitar ao máximo ter que tomar várias vezes. É, assim, eu faço essa pergunta porque já aconteceu comigo de comprar um antibiótico, vamos dizer, 250 miligramas, tomar o que era recomendável e não ter o resultado esperado. E em seguida tomar o Uhum. de 500. Sim. Então, isso é algo que ocorre com muitas pessoas, já aconteceu comigo também, e é por esse motivo. A gente vai tomando sempre e a gente vai selecionando essas bactérias resistentes, e também tem outros fatores. Às vezes, o nosso organismo, naquele momento, não reagiu bem a esse antibiótico e precisou ser trocado. Então, nesses casos, você toma uma medicação e depois você precisa tomar uma mais forte ou uma dose maior, é muito comum. E aí, nesses casos, é mais importante ainda que você fique atento, porque, assim, pensa, o antibiótico que é o mais comum, o mais fraquinho, não funcionou, você teve que tomar o mais forte. Então, a próxima vez que você for tomar, você não pode começar já nesse fraquinho, você vai ter que começar nesse um pouco mais forte. E cada vez você vai subindo um degrau. E aí, onde isso vai parar, né? Então, é bom que a gente se atente a esses dias que a gente toma antibiótico. Outra dúvida que eu queria tirar com você sobre antibióticos, que assim, eu já tomei algumas vezes antibiótico e eu senti que aquela dor no estômago, uma dor no estômago, até meu corpo às vezes começava a mostrar sinais de coriza, eu sentia que meus olhos começavam a ficar vermelho. Isso é normal acontecer? Principalmente a questão do incômodo estomacal e, às vezes, diarreia, são muito comuns de ocorrer com o uso de antibióticos, porque, como eu falei anteriormente, é nosso trato gastrointestinal, desde esôfago, estômago, tudo, intestino, é povoado por bactérias que ajudam a nossa digestão. Ao tomar antibiótico,
ele vai matar essas bactérias, mesmo elas não sendo o agente causador da nossa infecção, da nossa sinusite, da gripe ou qualquer outra doença infecciosa. E aí, isso, ao matar essas bactérias que são da nossa flora intestinal, a gente fica com é, o nosso trato digestório muito sensível, e isso pode levar a dores de estômago, diarreia, náusea, vômito, isso é comum. E às vezes você fica com sensação de coriza, assim como se você não tivesse, a pele vermelha, também por uma reação, porque assim, o nosso organismo, ele tem mecanismos, ele tem células do nosso sistema imune para defender de infecções por vírus, por bactérias, por agentes externos, um corte, essas coisas. Então, quando a gente toma um antibiótico, a gente está mexendo com todo esse equilíbrio do nosso organismo em tratar por si próprio as infecções. E aí a gente pode causar um desequilíbrio e ao tomar o antibiótico, a gente pode gerar uma outra inflamação, que aí a gente fica com a pele vermelha ou fica com coriza, porque a gente mexeu muito com o nosso sistema imune. E aí o nosso organismo ele fica sem, pensa, ele fica meio perdido, assim, era que ele tratar com a bactéria, mas o antibiótico veio e matou, então ele começa a atacar as próprias células, isso pode levar a mais febre, pode levar a algumas outras coisas. Isso é comum de acontecer. Não só com antibióticos, mas às vezes com outras medicações, assim, como anti-inflamatórios. Então, o nosso organismo, até ele entender o que está acontecendo e essa medicação externa entrando, às vezes ele reage de uma forma que você dá aquela pioradinha, a sensação que você está piorando com a medicação. Mas aí é o efeito da medicação com o seu sistema imune entrando ali num equilíbrio para tentar sanar essa doença, para tentar curar o nosso organismo. Essa era a minha dúvida. Aí eu ficava pensando, eu tomei um antibiótico para ficar legal e parece que eu ativei várias outras doenças que estavam escondidas dentro de mim. Porque a sensação é essa mesmo, é que você se sente pior do que você estava. Sim, e por acontecer isso, muitas pessoas entram naquela onda de ser contra a medicação, porque acham que a medicação faz mais mal do que bem. Em alguns casos, isso é verdade, mas de uma maneira geral, as medicações que são comercializadas, para elas poderem ser comercializadas, para ter essa licença de venda, elas passam por um estudo que demora muitos anos, cerca de 10 anos. E ao longo desse estudo é avaliado o risco-benefício. Então, se a doença, se a medicação vai fazer muito mais mal do que bem para o que ela está sendo proposta, então é muito difícil que ela chegue ao mercado. Então, é sempre avaliado esse risco-benefício de cada medicação. E, de uma maneira geral, o nosso organismo reconhece essa medicação como algo externo. Então, às vezes, a gente realmente não reage bem. Então, você pode não reagir bem ao antibiótico que eu reajo bem. Então, eu sempre falo e acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento. O que faz bem para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, não quer dizer que vai fazer bem para você. Aquela, você não é todo mundo. Então, pode fazer bem para o seu amigo, para o seu parente, para o seu irmão, seu pai, mas para você não faz bem, porque nosso organismo é único. E como únicos que somos, a gente reage de maneiras diferentes a medicações. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, é a gente sair um pouco do senso comum que a gente ainda tem muito na nossa sociedade ainda hoje de fulano tomou um remédio e ficou legal. Eu vou seguir o mesmo parâmetro dele, vou tomar o mesmo remédio para ficar legal igual a ele. Eu acho que ainda existe muito essa relação do senso comum. Eu acho que por isso que ainda existe Exato. essa barreira com a ciência, né? Que a ciência, a gente sabe que Uhum. ela demora para ter um resultado eficaz. Já o senso comum é rápido. Não tome que eu tomei, você vai ficar legal. Exato, porque a ciência séria, ela leva em conta isso do nosso organismo, das pessoas serem diferentes entre si, de reagirem diferente entre si. Então ela pondera tudo isso como se fosse numa balança gigante. Vamos pensar, bom, então para a maioria da população que tem esse perfil, essa medicação vai servir. E por isso que nas bulas vem aqueles descrição de efeitos colaterais e adversos, que essa é 10%. Então, essa é 3%, essa é rara, essa é comum. Por quê? De uma maneira geral, nossa população brasileira tem um perfil genético meio parecido. Então, a gente
reage de maneiras diferentes. Então, assim, a maioria da população, por exemplo, caucasiana, vai reagir de tal maneira, mas para pessoas, talvez, assim, de pele negra, podem reagir mal, mas não é porque, tipo, por pele, por qualquer coisa, é por questão fisiológica, por questão do organismo, por ser diferente, por termos o nosso DNA de maneira diferente. Outra coisa é que o meio ambiente em que estamos inseridos afeta muito. Então, uma medicação que aqui em São Paulo, por exemplo, funciona super bem, aí em Alagoas pode não funcionar tão bem, porque o clima é diferente, a poluição aí é diferente, tudo é diferente, a alimentação pode ser diferente também. Então, isso tudo influencia em como nós reagimos às medicações. Antes de eu passar para o próximo ponto, eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre a relação dos medicamentos. A gente sabe que para produzir uma vacina hoje segura, chega-se até a 10 anos de produção, para ela entrar no mercado e ter a segurança. O medicamento, ele leva esse mesmo caminho? Depende um pouco mais do tipo de medicação, por exemplo, esses medicamentos mais sofisticados, como por exemplo anticorpos monoclonais para tratamento de câncer bem específicos, eles levam às vezes mais tempo, até mesmo que uma vacina. Mas alguns outros medicações podem levar um pouco menos de tempo. Mas as fases que essas medicações precisam passar são quase as mesmas. Tem a fase pré-clínica e a fase clínica. Na pré-clínica, assim como na vacina, primeiro é feito o teste com linhagens celulares isoladas, depois é feito em animais de experimentação, de forma ética, obviamente, que podem ser camundongos ou ratos, em alguns casos podem ser porcos, assim, depende muito, mas são animais específicos para isso. Então, feitos esses testes, aí sim, depois de várias avaliações, passa para uma população de seres humanos pequena, onde vai ser avaliado toxicidade, e segurança. E aí, depois que passa por todas essas etapas, aí é que chega na fase clínica, em que é testado numa população maior, para que veja se realmente o efeito que esse medicamento foi proposto, se ele é realmente o que a medicação entrega, né? E aí avalia sempre os riscos e os benefícios. Para você ter uma ideia, tanto uma medicação como uma vacina, ela nunca deixa de ser testada, avaliada. A vigilância sanitária, que aqui no Brasil é um órgão da Anvisa, né? Ela avalia frequentemente todas as medicações que estão no mercado. Às vezes a população não tem acesso a isso, mas vira e mexe na farmácia, lotes de diversas medicações são recolhidas. Porque houve um erro naquele lote de fabricação, que às vezes acontece, infelizmente, ou porque se descobriu ao longo do tempo que essa medicação tem um efeito colateral muito grave, ou que o efeito que ela faz passa muito rápido. Assim, existem N fatores. Essa medicação ela pode ser retirada do mercado ou pode ser restringido o seu uso. A gente pode pensar nisso como o exemplo da talidomida, que foi amplamente utilizada durante um tempo, e aí depois descobriu-se que ela causava, que ela tinha efeitos teratogênicos, ou seja, em mulheres grávidas tinham problemas, os seus filhos nasciam com algumas sequelas graves, e aí ela foi retirada de mercado num primeiro momento, e depois o uso foi restringido. Isso pode acontecer tanto com vacinas como em outras medicações. A gente pode pensar nisso numa medicação para câncer, por exemplo, que é um pouco mais complexo, mas um simples genérico de uma medicação super comum, como por exemplo o paracetamol, está em constante análise. Então a vigilância sanitária está aí, não só para fiscalizar farmácias, fiscalizar os estabelecimentos que vendem qualquer tipo de medicação, mas também para fiscalizar a medicação em si, se ela está fazendo efeito. E eles têm um sistema como se fosse um call center que você pode ligar falando, olha, eu tomei tal medicação e ela estava ruim, ela me fez mais mal. Você pode ir notificando isso, tanto para a indústria farmacêutica como para a própria Anvisa, e existe essa comunicação para que a medicação que existe de acesso à população não esteja fazendo mais mal do que bem. Assim, eu acho muito importante essa tua fala, porque a gente falou aqui da proporção que o medicamento tem que ser ministrado e a sua funcionalidade dentro do organismo. E a gente hoje está numa polêmica muito grande com a hidroxicloroquina,
E a gente tem Uhum. vários tipos de organismos diferentes e ela está sendo ministrada. Como prever a dose e a forma correta de ser ministrada no medicamento que a gente não tem um parâmetro, um artigo que diga foi tantos resultados aconteceu dessa forma para a gente poder ter um norte que vai dar um resultado confiável. Exato. O exemplo mais atual é realmente esse da hidroxicloroquina, que é um medicamento que foi desenvolvido e que funciona muito bem para doenças reumatoides, que a gente fala, como você fala, artrite, lúpus, são doenças autoimunes. Essa medicação serve muito bem. Agora, nesse caso da Covid-19, é muito complicado a gente falar que vai fazer efeito, porque por mais que tenha já alguns estudos que tenham indícios de que pode ser positivo, tem outros que dizem que não, que na verdade é ruim. A gente ainda não teve tempo suficiente para que todos esses testes que eu comentei anteriormente fossem desenvolvidos. Então, a urgência que esse cenário de pandemia levou para a busca, para a corrida por medicamentos, por vacinas, às vezes faz com que medicações sejam oferecidas à população de forma errada. E às vezes a população em si pensa nisso, como você falou, meu vizinho, uma pessoa que eu conheço pegou coronavírus, teve a Covid realmente, aí tomou hidroxicloroquina e ficou bem. Só que para você isso pode não acontecer. E como a gente chama de uso off-label, ou seja, é um uso que para qual ela não foi recomendada, que não está na bula, ela não foi desenvolvida para isso, é muito perigoso, porque como não se teve esses efeitos, assim, ó, pensa, foi testado em pessoas com lúpus. Só que se eu tiver coronavírus e eu for tomar, eu não tenho lúpus. Então isso vai ser muito prejudicial para o meu sistema imune. E pode ser que não seja bom para o coronavírus. E sabe aquele conceito, se não pode não fazer bem, mas mal não vai fazer? Com medicação, a maioria deles não funciona assim. A gente não pode pensar que não vai fazer mal, porque a chance dele fazer mal, às vezes, é muito maior do que ele fazer bem. Então, eu acho que o que deveria acontecer nesse momento é ter um pouco mais de sabedoria e de paciência de todas as pessoas, dos órgãos governamentais também, da equipe da área da saúde, médicos, aí farmacêuticos, uma cautela maior, porque eu não vou falar que não é para usar hidroxicloroquina, mas se você, tipo, se é algo que o seu médico está recomendando e tal, é num cenário em que você teve a confirmação da doença e que você está internado e que você está num caso que o risco é tão grande da doença por si só que se você tomar a medicação e ela não fazer efeito, eles vão conseguir controlar. Então, num cenário hospitalar, ainda é aceitável. Agora, isso da população ficar correndo para as farmácias e comprar sem nem sequer ter tido um diagnóstico positivo para coronavírus é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Eu acho que tem um relato aqui de uma pessoa da minha cidade que ela usa esse medicamento para lúpus já há 25 anos e ela testou positivo para Covid. Então, o organismo dela era para estar muito imune em relação ao Covid, né? E há 25 anos que ela toma essa medicação. Eu acho que assim, que você tocou nesse ponto eu acho que falta informação, informação que seja sincera e realista para a população, porque a gente sabe que para produzir um medicamento e uma vacina, passa por todas aquelas etapas que você falou, de escolher a área de atuação desse medicamento ou dessa vacina, passar para a fase 1 de teste, onde vai se escolher o animal que tem a imunidade quase igual ao ser humano, para que seja Exato. aplicada essa medicação ou essa vacina, para passar no teste 2. Então, a gente pode ter medicamento que ficou nesse meio caminho, até chegar a Uhum. nós, seres humanos, e por alguma deficiência. E eu acho que falta essa conversa com a população de falar, olha, a gente tem um medicamento que era muito promissor, mas parou aqui. Então, daqui a gente pode tentar outro caminho através desse medicamento, que eles falam que é uma nuvem de medicamento e de vacinas que estão ali esperando para ser usada de outra forma, né? Quem sabe que para outro vírus, para alguma bactéria, ele seja mais funcional do que para o Covid-19.
Sabe que eu tive uma. Pensei numa coisa agora, né? A gente pensa, a gente como população foi treinado, né, pelas mídias e pelas informações ao qual a gente tem acesso, a pensar assim: você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com o câncer, que é uma doença que não tem cura, que você pode desenvolver ao longo do tempo, que você tem N fatores para se desenvolver, não é algo assim contagioso, mas que é muito. Que exige muito estudo. Então, a gente já sabe, a população é bem alertada a isso, que algumas medicações para o tratamento de câncer, os quimioterápicos, causam muito mal. E quando a pessoa vai ser recomendada para usar essa medicação, quando o médico vai prescrever, ele tem aquela conversa super séria. Olha, você pode ter perda de cabelo, assim, não só cabelo, cabeça, mas sobrancelha, pelos do braço. Você pode ter, tipo, você vai ter muita náusea, muito enjoo, muita dificuldade de se alimentar, mas ó, o efeito final, que é o que a gente precisa, é matar suas células cancerígenas, vai ser atingido, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado. A medicação você não vai tomar em casa, você vai vir aqui para o hospital ou para a clínica e vai tomar aqui. E aí a gente pensa, nossa, porque é câncer, porque é uma medicação muito específica, muito cara, demorou muito para ser desenvolvida, mas a gente tem que ter esse raciocínio mesmo para as outras medicações, como a hidroxicloroquina. Olha, ela funciona para lúpus, ela pode funcionar para coronavírus, mas e as outras coisas que ela pode causar, que são efeitos colaterais? Como, por exemplo, dor de cabeça, arritmia, você fica propício a outras infecções, inflamações, porque suprime o seu sistema imune. E isso a gente às vezes esquece de pensar nisso. A gente foi treinado, foi ensinado a pensar nisso num contexto de câncer, de quimioterapia, mas não foi ensinado a pensar nisso num contexto de hidroxicloroquina ou de até mesmo uma outra medicação, como uma metformina, que é muito comum para o tratamento da diabetes, mas que muitas pessoas, principalmente no começo do tratamento, causa diarreia, causa enjoo, que se você não tomar na dose correta, no tempo certo, você pode ter um pico, assim, ao invés tipo, de manter a glicemia em, em um nível normal, ela pode baixar de vez você ter um coma, ou ela pode, se você esquecer de tomar, ela pode subir de vez você passar mal. Então a gente não pensa nisso quando a gente está tratando dessas medicações que para nós são mais comuns. Então é muito necessário que a gente abra a cabeça para isso. Toda medicação precisa de atenção. Existe uma frase que é atribuída a um médico e físico do século XVI, o Paracelso, que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente precisa se lembrar disso. É preciso prestar atenção na dose, mas também é preciso pensar em o contexto para o qual eu estou tomando essa medicação e como eu posso reagir a ela. Então eu não vou ficar usando um quimioterápico porque eu posso ter câncer. Eu não vou lá sozinha, vou comprar um e vou tomar em casa. Não, por que a gente está fazendo isso com a doxicloroquina ou com qualquer outra medicação, com a azitromicina, que é um antibiótico? Precisamos tomar cuidado com essas nossas decisões baseadas em opiniões que, na verdade, não têm embasamento científico correto. É, tipo, eu que sou da química, eu acho que, e você também que está nessa área de pesquisa, eu acho que a gente tem esse parâmetro, assim, que hoje existem muitas opiniões e pouco argumento. E você pode me dar o seu argumento e você tem todo estudo para você ter chegado nesse seu argumento e vai fortalecer a cada vez mais que você vai pesquisando. Aí hoje a gente está muito pautado na opinião. Todo mundo chega nas redes sociais e, eu tomei hidroxicloroquina e fiquei bom. Mas ele não entende que o seu organismo poderia ser que ele tivesse absorvido e tinha ficado assintomático e ele tenha tomado a hidroxicloroquina e ela não tenha feito efeito nenhum para ele ficar. Então, Exato. eu acho que existe muito isso que você falou mesmo, que a falta de informação e às vezes o interesse de não informar a população de como as coisas têm que acontecer naturalmente, eu acho que isso é a nossa maior dificuldade hoje para Para você ter nessa área de uma pesquisa. ideia, Pode falar. desculpa te Não. interromper, tem uma pesquisa de 2018 que fala sobre automedicação no Brasil, do ICTQ, que ele fala que os principais prescritores leigos e informais do Brasil, ou seja, aquelas pessoas que não têm formação médica para prescrever, para indicar uma medicação, a maior parte, 68% da população, recebe indicação
de medicações da família, 41% de amigos, 27% de vizinhos, 16% recebe essas informações do que é propagado na mídia. Tem também a questão de você ir na farmácia e falar com o balconista, e esse balconista pode até ter uma vivência, mas não tem o estudo e o preparo. Então, assim, é muito preocupante esses dados, né? Mesmo sendo uma pesquisa de 2018, eu acredito que isso só piorou, ainda mais nesse contexto de pandemia. Às vezes eu levo mais em consideração o que o meu familiar está dizendo do que a comunidade científica está dizendo como de uma maneira geral. Então a gente tem que se alertar para isso. Se você está com alguma suspeita, seja ela qual for a doença, não só da Covid, tente procurar um médico. Se você não consegue, vai falar com o enfermeiro, vai falar com o farmacêutico, mas certifique-se que essa pessoa tem realmente domínio do que ela está falando. E, e procure sempre, tipo, tomar cuidado com as informações que a gente pega na internet. Quando a gente decidiu o tema, eu comecei a, deixa eu ver, eu joguei na internet, assim, tipo, no Google mesmo, tô com dor de cabeça, o que eu tomo? Gente, aparece tanta coisa, desde aquela, tipo, cuidado, você vai morrer, aquela, não, toma um chazinho disso aqui, toma isso com isso que vai melhorar. Não, compra Tilenol, toma 3 comprimidos. Gente, calma, não é assim. A internet é maravilhosa, porém, qualquer pessoa põe o que quiser lá. Então, é necessário que a gente busque fontes confiáveis e que também não fique propagando informações que a gente recebe sem checar a fonte. Eu acho que isso a gente vê muito, porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente vê governador, a gente vê youtuber, vê blogueiro, todo mundo dando opinião sobre o que você vai tomar, o que não toma, mas a gente não vê os espaços dados a médicos, a biólogos, a gente não vê esse espaço, porque eu acho que você passa 10, 15 anos fazendo uma pesquisa, eu acho que a opinião não, o argumento desse professor, desse pesquisador, é a hora de ser ouvido, é agora. É a hora de dar o espaço para ele falar das suas pesquisas. E no Brasil, acho Exato, que a gente está retrocedendo, a gente está indo para o caminho ao contrário. Quem estuda, quem pesquisa, não tem voz. infelizmente. E assim, uma coisa que é interessante na ciência é que o cientista sério, o pesquisador sério, ele vai estar sempre reavaliando e sempre pensando, estudando todas as etapas do processo e ele nunca vai confiar cegamente naquilo. Então, assim, eu no meu estudo, quando eu tenho o resultado, nossa, que legal, que lindo, eu não vou acreditar cegamente naquilo e começar a vender aquilo como se fosse verdade absoluta. Eu vou fazer outros testes, eu vou testar de maneiras diferentes para ver se eu tenho os mesmos efeitos, para aí sim começar a construir todo um raciocínio para defender essa ideia. E no momento em que alguém me apresentar argumentos embasados cientificamente, corretamente embasados, e eles mostrarem que meu ponto de vista, que a minha ideia, a minha opinião, meus dados não estão corretos, eu vou reavaliar isso. E o que a gente tem visto, o que eu tenho visto de uma maneira geral é que as pessoas ficam tão cegas, tão fechadas e assumem aquilo como uma verdade absoluta e não reavaliam. Então, hoje pode ser que algum pesquisador, alguém está dizendo que vale muito a pena usar a hidroxicloroquina, mas pode ser que amanhã, se ele for um pesquisador correto e ele tiver dados contra isso, ele vai voltar atrás e vai argumentar contra e vai entender, porque a gente sempre tem esse senso crítico, então a população precisa desenvolver isso também, um senso crítico. Mudar de ideia não é ruim, agora você seguir cegamente aquilo, só porque você defendeu aquilo, é uma arrogância, é um ego inflado que a gente não pode ter enquanto sociedade. Então, erros precisam ser corrigidos. Pensa se no exemplo da talidomida que eu dei anteriormente, se ninguém fosse continuasse avaliando, se ninguém continuasse vendo se isso continua fazendo efeito, se ninguém prestasse atenção em todos esses efeitos e relacionasse os problemas teratogênicos e sequelas em bebês, por exemplo, e não relacionasse com a talidomida, e a indústria farmacêutica tivesse um poder tão grande, falasse, não, vai continuar sendo vendido. Olha como estaria a nossa população hoje, continuando sendo exposta a isso. Então a gente muda de opinião, a ciência muda de opinião. Então as pessoas precisam entender isso. Não é que aquilo que foi publicado ontem é absolutamente verdade. Pode ser que amanhã isso mude. Pode mudar drasticamente, pode mudar um pouco.
novos estudos, novos dados vão surgindo. Isso pode dar mais força ao que estava correto, como também pode mudar o caminho e falar, bom, funciona, mas veja lá, não é seguro para quem tem problema cardíaco. Então, assim, existem N situações. E a ciência está aí para tentar avaliar como um contexto. Cada um avalia um pouquinho, a gente junta e tem um todo que é o que é mais benéfico para a população. Muito bem. Ô, Vanessa, vamos entrar aqui no nosso último tópico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses medicamentos considerados naturais e por que eles também merecem essa atenção. Exato. Por exemplo, fitoterápicos, né? Às vezes a gente esquece que eles também são medicações que necessitam de atenção. Fitoterápico, às vezes a gente consegue até pensar melhor, porque ele geralmente vem numa cápsulazinha, você compra numa farmácia ou algum estabelecimento dessa área mais natural. Então, às vezes, você até pensa em tomar mais cuidado, mas, por exemplo, suplementos, vitaminas, tudo isso são medicações que podem ter todos aqueles riscos que a gente falou de automedicação, de toxicidade, alergia, interação com outras coisas. E uma outra coisa que pode influenciar isso são os remédios mais naturais ainda, como, por exemplo, um chá de camomila. Eu estava dando uma pesquisada e o chá de camomila é um exemplo bom para isso, porque ele é popularmente conhecido para tratar insônia, ansiedade. É comprovado que ele tem uma ação anti-inflamatória e também alguns efeitos em artrite reumatoide e ajuda muito. E assim, eu já tomei chá de camomila para me ajudar a dar aquela acalmada para dormir. Só que a maioria das pessoas não sabe que a orientação é consumir entre 3 e 12 gramas da planta da camomila seca. Olha, peraí, alguém sabe disso? Alguém fica pesando se você pega lá na sua hortinha de casa a camomila? Você realmente presta atenção nisso? É, Você presta atenção se você não está ultrapassando esse limite que seria, por exemplo, 2 xícaras ou 3 xícaras de chá de camomila, que seria em torno de 600 ml. Você não pode passar dessas doses. Mas a população tem acesso a isso? Não. Ela tem acesso apenas que chá de camomila faz bem. E o chá de camomila pode interagir com outras medicações. Por exemplo, a chá de camomila não é indicado para gestantes, porque pode existir a possibilidade de elevar o risco de aborto. Pessoas que fazem uso de anticoagulantes também devem evitar o consumo de camomila, porque já foi demonstrado que tem interação. O excesso do chá de camomila pode causar sedação, hipotensão, diarreia, insônia, excitação nervosa, náuseas e vômitos. Então, às vezes, a gente esquece que algo que parece tão inofensivo como um chá, que é algo que é culturalmente passado de geração em geração, não só o chá de camomila, a gente pensa em outros exemplos, principalmente na cultura brasileira, que sempre teve muito acesso, isso vem lá dos indígenas, acesso às plantas medicinais, mas as plantas medicinais também podem causar todos esses efeitos indesejados de interação, de superdosagem, e assim, é necessário que a gente tome cuidado com isso. Uma outra coisa esse costume de ter as suas plantas em casa é maravilhoso, porém, quantos de nós estão realmente treinados, com o olhar treinado, para identificar a planta correta? Tem vários estudos que mostram que muitas pessoas sofrem de intoxicação porque tomaram chá da planta errada, achando, por exemplo, que era camomila e era uma outra planta. Isso acontece muito na China. A medicina tradicional chinesa também é uma outra temática que também usa muitas coisas naturais como prevenção e também como tratamento. E muita gente relata casos de intoxicação, às vezes até mesmo morte, porque usou a planta errada ou até mesmo a parte errada da planta para fazer. Às vezes é indicado que você faça, por exemplo, um chá com as folhas, às vezes é para você usar a raiz, às vezes é para usar a flor, e aí não é sempre que temos acesso a essas informações. Então, a automedicação é um problema sério, mas ela engloba não só essas medicações que são comercializadas, que são industrializadas, mas também produtos mais naturais, como chás, xaropes que a gente faz em casa, como suplementos vitamínicos e
tantas outras coisas, termogênicos, essas coisas que as pessoas usam muito comum em academia, tudo isso é muito preocupante, porque, por exemplo, tem alguns termogênicos, alguns anabolizantes que as pessoas usam nas academias, pessoas que querem ganhar massa, ficar fortão, grandão ou grandona de forma rápida, e isso causa muitos danos, como, por exemplo, problemas cardíacos, atrofia muscular, e as pessoas às vezes não se dão conta dos riscos das medicações. Usar medicação sem prescrição é sempre um risco. Mas tomar cuidado, não é para considerar prescrição do amigo, do vizinho, como uma prescrição. É uma prescrição por um profissional da saúde devidamente habilitado e que conheça o seu caso. Não pode falar assim, o médico prescreveu para mim e a pessoa está dizendo que tem os mesmos sintomas, então ela pode usar. Não, cada pessoa é única e é necessário que o médico avalie a pessoa como um todo, desde os sinais e sintomas que a pessoa relata, como os exames, que eu não tenho como indicar uma medicação para alguém, mesmo eu sendo farmacêutica, porque se eu não ver algum exame, se eu não souber interpretar esses exames, e se eu não souber, se eu não tiver acesso a ferramentas de diagnóstico e de acompanhamento do tratamento dessa pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu vejo muito isso que você falou na academia, aí você vai ao nutricionista, aí o nutricionista faz todo o seu programa alimentar, aí você chega para sua amiga, para o seu amigo, e fala, diz, o que a minha nutricionista passou para mim. Aí ela diz, então me presta, Uhum, tira uma xerox que eu vou fazer o mesmo que você vai fazer. Já que você está exato. ganhando tanto muscular, eu quero ganhar também. Isso é muito É, recorrente nas academias. Até mesmo com a suplementação, né? Então eu comprei um whey e ganhei 2 quilos de massa muscular. Eu também vou comprar porque eu vou ganhar, né? uhum. Isso. Você falou do whey, teve alguns estudos, principalmente quando ficou muito famoso, que muitas pessoas tinham já algum outro problema ou já tomavam alguma outra medicação e ao tomar o whey, que é uma sobrecarga de proteína, tiveram perda de função renal. Alguns se tornaram até renais crônicos. Sabe aquela pessoa que precisa fazer diálise porque o rim parou de funcionar, não consegue mais filtrar o sangue por uma sobrecarga de proteínas que veio do whey, de suplementação com whey. Nossa, parece tão inofensivo, mas pode ser que para você não seja. Então é sempre necessário que tenha todo esse contexto, desde diagnóstico, anamnese, né, físico, como os exames de sangue e outros exames, e feita orientação por um profissional qualificado. Eu acho que isso que a gente conversou agora no final se encaixa no nosso último tópico aqui da live, que é sobre a correta maneira de você usar medicamento. Como seria, Vanessa, para a gente assim? Primeira coisa tem que ter prescrição de um profissional da saúde devidamente qualificado. Com essa prescrição, com essa receita, essa indicação, você precisa seguir à risca essa indicação. Então, prescrição, seguir à risca. Mas seguir o quê? Você precisa saber tomar a medicação correta, na hora certa, na dose correta e do jeito certo. Então, assim, se é para tomar de 8 em 8 horas por 5 dias, é de 8 em 8 horas por 5 dias. Não é para tomar um dia um comprimido, no outro dia 3, no outro dia 5, porque esqueceu de tomar dois em um. Não, é para tomar certinho. Se você começou a tomar às 7 da manhã, sabe, 7 da noite, 7 de 12 em 12 horas, é para tomar 7 da manhã, 7 da noite durante todo o tempo. Se é para tomar durante 5 dias, durante uma semana, durante um mês, é durante um mês, não é para tomar nem menos, nem mais. Se foi passado 300 miligramas, um comprimido de 300 miligramas, é para tomar um comprimido, não é para cortar o comprimido no meio, não é para tomar dois, é para tomar o medicamento correto. E uma outra coisa é olhar sempre a validade, dar aquela olhadinha na bula, se você não é. Às vezes essa medicação é contraindicada para pessoas assim, assim, assado. E às vezes pode ter passado batido pelo profissional de saúde. Então tem esse senso crítico de olhar a bula, de checar a validade, de armazenar o medicamento da forma correta e nada de tomar com bebida alcoólica, nem ingerir com café. De uma maneira geral, a medicação é recomendado que haja ingestão com água, nada mais, nada menos. Eu acho que os pontos principais são esses. Com prescrição, analisando bem a prescrição para tomar correto, o medicamento correto, na dose correta, do jeito certo, pelo tempo determinado. Falando
um pouco puxando para a química, essa questão que você falou do horário de medicamento. A gente sabe que a gente ouve muito isso dos médicos, que chega, ó, de 5 em 5 horas você vai tomar esse medicamento. Mas para ele poder falar isso, ele sabe que tem um movimento de ativação do medicamento. Então, ele vai agir no seu Uhum, corpo. Quando chegar 5 horas, é que ele vai começar a cair o nível de, isso, de efeito no organismo. Por isso que você tem que tomar mais uma dose para ele poder fazer seguir esse segmento uhum, de ativação no organismo. Acho que isso também é um ponto muito importante que muita gente não fala, né? Porque você tem que tomar de exato. 5 em 5 horas, de 7 em 7 horas. Então, eu acho que Só ficou. Pode um outro falar. ponto rapidinho. Cuidado, por exemplo, com ingestão de bebida alcoólica e paracetamol, que é o princípio ativo do Tilenol, por exemplo. O álcool e o paracetamol são metabolizados pela mesma via no fígado. E aí, quando você usa os dois juntos, gera um metabólito tóxico, então você pode ter problema no seu fígado. Então, por exemplo, tratar ressaca com paracetamol é como se você fosse apagar um fogo com gasolina, apagar um incêndio com gasolina. Então, assim, são várias coisas que às vezes a gente não tem acesso, que é necessário que a gente tenha atenção. E isso tudo está escrito na bula. Então, se a gente tiver mais esse senso crítico de analisar o que a gente está fazendo, alguns erros de medicação serão evitados. E o principal é só tomar com indicação médica, que aí já acaba, por vez, dessa questão da automedicação. Vanessa, a gente está encaminhando para o final da nossa live. E eu quero te agradecer muito. Foi muito produtivo, muito didático o nosso bate-papo aqui. Eu acho que todo mundo gostou muito da nossa conversa. Então, muito obrigado mais uma vez. E você ter tirado essa horinha aqui para conversar comigo no meio dessa sua correria das pesquisas, dos estudos. E o espaço é seu. Se quiser mandar um abraço para alguém e agradecer, fica à vontade. Eu agradeço primeiramente o seu convite, foi muito bom, realmente foi muito produtivo, eu gostei muito. Se precisar, novamente estou à disposição, quiser falar de alguma outra coisa que pode ter ficado em dúvida ou algum outro tema. Eu agradeço a todos que estiveram nos assistindo e também já deixo agradecimento para aqueles que vão ver depois, se a live ficar salva. E eu realmente quero agradecer a oportunidade e se alguém precisar entrar em contato comigo, pode entrar no meu Instagram ou no meu e-mail, que é vanessaavarela@gmail.com, tudo junto. E aí pode me mandar dúvida também. Tipo, eu posso deixar no comentário da live se alguém quiser entrar em contato comigo. É sempre um privilégio e estou sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Só pegando o gancho no que a Vanessa falou, essa live vai ficar salva no IGTV. E eu já peço que vocês sigam o nosso canal também, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é Ciência, Música e Arte. Eu vou postar lá amanhã também, vai ficar salvo no YouTube. Então vocês vão lá, se inscrevam e divulguem, porque eu acho que quanto mais gente ficar ciente desse nosso bate-papo, menos dúvida vai haver sobre a questão da automedicação, de como você deve tomar o medicamento corretamente. Então, Vanessa, muito obrigado, uma boa noite e um abraço a todos. Obrigada, boa Tchau. noite. Tchau, tchau.